Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Bom, vamos conversar com o pastor José Roberto, é secretário nacional do Trabalho e da Infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, e conversaremos sobre um assunto muito pertinente. O Brasil hoje vem decidindo algumas leis, tomando decisões nos municípios também, em relação à situação das nossas crianças, da pedagogia das nossas crianças de hoje, que serão naturalmente os nossos adultos, jovens e adultos do futuro. E um dos pontos que naturalmente Garanhuns inclusive vem discutindo hoje é a questão da lei de gênero, promoção à diversidade e outros assuntos colocados no Plano Municipal de Educação ou nos planos municipais de educação dos municípios aí, com a promoção naturalmente do governo federal. Pastor José Roberto, boa tarde. A partir de agora o senhor está falando com o Agreste. Boa tarde, Marcelo. É um prazer muito grande estar falando com todo o Agreste de Pernambuco, pelo programa Falando com o Agreste. Fico muito feliz de participar desse momento e à disposição, dentro daquilo que me cabe, dentro daquilo que eu sei do que está acontecendo, em ajudar, em poder participar desse momento democrático, desse momento em que o Brasil está decidindo leis através de câmaras municipais, legislativas, enfim. Nós precisamos nos posicionar e mesmo tendo vínculo com a Igreja Presbiteriana do Brasil, como cidadão, nós também temos que buscar o interesse do povo, da população, o bem-estar do povo e da população. E é um prazer muito grande estar aqui com você. Grato por nos atender, pastor José Roberto. Pastor, o senhor é secretário nacional do Trabalho e da Infância. A gente sabe que uma secretaria nesse porte e em nível nacional tem um peso também nas decisões e nas orientações. Apesar, de estar ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a secretaria ela tem um papel muito amplo. Qual é o papel real da sua secretaria no país, pastor? Olha só, como você falou, Marcelo, a secretaria que eu trabalho é uma secretaria que está vinculada a uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tudo que tem a ver com a dinâmica de trabalho, a dinâmica de atividades, o que está acontecendo com a infância, tanto dentro como fora da igreja, tem a ver com o nosso trabalho da secretaria. Então, nós trabalhamos no âmbito de tanto alcançar as crianças, tanto falar para elas, tanto poder ir atrás dos direitos que as crianças têm, como também fazer com que aqueles que trabalham com as crianças dentro das igrejas, das escolas confessionais, os pais dessas crianças, para que eles possam ter a devida orientação sobre tudo o que diz respeito à infância nesse momento em que estamos vivendo. Então, a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância tem essa perspectiva e essa função a nível nacional. Pastor, nós estivemos conversando na semana passada com o deputado Laerte Bessa, deputado do PR do Distrito Federal, e ele é o relator da PEC 17193, que trata exatamente da questão de redução de maioridade penal. E essa PEC passou com algumas supressões, inclusive a questão o deputado nos disse que ele era a favor da punição do jovem a partir de 16 anos, independente do tamanho do crime, mas ela não passou dessa forma. A supressão lá fez com que só crimes hediondos e alguns outros crimes contra a vida pudessem estar enquadrados nessa questão. Mas na sua opinião, pastor, o jovem de 16 anos, ele está preparado para enfrentar uma penitenciária nos moldes que nós temos no país hoje? Olha, nos moldes que temos no país hoje, eu acho muito complicado. Eu acho que o sistema carcerário, o sistema punitivo de correção do Brasil está muito aquém daquilo que nós podemos desejar ou nós queremos para uma ressocialização de um jovem de 16 anos, para que ele possa voltar à sociedade no nível de reconstrução, de pensamentos, de atitudes, para que ele possa tomar um novo rumo e uma nova vida. Então eu penso que, diante do quadro que se apresenta no Brasil hoje, das penitenciárias, dos locais onde provavelmente esses adolescentes terão que enfrentar, nós não estamos preparados para isso. Então eu creio que não é esse momento ainda. Eu acho que nós precisamos passar por uma reformulação no sistema penitenciário brasileiro para que essas pessoas que
que cometam crimes, sejam eles hediondos ou não, eles possam cumprir essa pena, mas num sistema de ressocialização, para que eles possam voltar à sociedade e poder ser efetivos na sociedade, produtivos na sociedade, especialmente um adolescente de 16 anos que ainda tem uma vida toda pela frente, onde ele pode ainda construir sua família, onde ele ainda pode se envolver com a sociedade de maneira positiva e de maneira com que ele possa contribuir não só para o crescimento dele mesmo, mas como também o crescimento da própria sociedade. Estamos conversando com o pastor José Roberto, secretário nacional do Trabalho e da Infância, da IPB, falando com a Agreste. Nós estamos assistindo aqui na região, e como falamos no preâmbulo dessa conversa, pastor, que Garanhuns, como tantos outros municípios, estão decidindo seus planos municipais de educação. E esse plano, apesar de detalhado e amplo, em alguns municípios vem sendo votado a toque de caixa, sem um conhecimento mais aprofundado por parte dos legisladores do que e sobre o que estão votando. E um dos aspectos que nos chamou a atenção é exatamente o item lei de gênero. E fala também de promoção à diversidade. E que, naturalmente, para quem não tem conhecimento, a promoção à diversidade tem uma leitura muito clara, né? De que no futuro os jovens poderão, dentro das escolas públicas, serem atingidos por informações que hoje vão de encontro ao pensamento cristão. Ok, essa é uma situação que não é um privilégio, se eu posso colocar dessa forma, é do agreste pernambucano. Isso tem acontecido no Brasil todo. Eu tenho viajado pelo Brasil e isso tem sido uma constante. E esse plano de educação, que tem esses dois temas ou esses dois índices inclusos, precisa ser muito bem estudado. Porque tanto a ideologia de gênero como da diversidade, ele traz para a sociedade, especialmente para a família, e especialmente para a família cristã, não é? Situações que vêm a desconstruir a família nos moldes daquilo que nós cremos como cristãos, naquilo que a Bíblia coloca como algo que é nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos estudar isso de uma forma mais contundente. Os nossos legisladores, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, os nossos senadores precisam se debruçar mais e não aprovar essas leis, como você mesmo falou, Marcelo, a toque de caixa, sem nenhuma preocupação com o que isso vai acarretar no futuro. São vidas que estão sendo colocadas em jogo, são famílias. É o núcleo familiar que está sendo desconstruído por causa de uma agenda que está sendo imposta no Brasil todo, a goela abaixo, e nós precisamos refletir com toda a sociedade, com respeito, com muito temor, com muito respeito a quem pensa diferente de nós que somos cristãos, mas nós precisamos estudar esse tema com mais cautela, precisamos ver e proteger, Marcelo, as nossas famílias. Isso eu não estou falando porque eu sou cristão ou porque eu quero defender a família cristã, porque no caso eu quero defender a família cristã, mas acima de tudo a família, porque eu creio e ainda acredito que a família é a solução para essa sociedade, que é uma sociedade que está se destruindo com a violência, está se destruindo com as drogas, está se destruindo com a permissividade. E nós precisamos proteger, nós precisamos preservar a família. E aqui eu falo a família tradicional. É claro que existem outras situações e que nós precisamos respeitá-las. Mas essas pessoas que querem outras situações, que querem a formação de outros núcleos familiares, elas precisam entender que já existe uma formação e que essa formação precisa ser respeitada também. Por isso, nós não podemos cruzar os nossos braços. Atenção, você que acredita na família cristã, nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar inertes a isso. Não estou pedindo para que você faça nenhum tipo de pressão exagerada, mas que você possa entender que é nossa responsabilidade como cristão, mas acima de tudo como cidadão, defender a família e fazer com que nossos legisladores tomem as decisões estudadamente, que eles possam se debruçar, estudar, ver os
prós e os contras, para que depois, assim, no consenso ali na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, eles puderem tomar a melhor decisão em prol da sociedade e não de um grupo específico, como está acontecendo no momento. Um grupo está fazendo uma pressão muito grande e parece que essa agenda tem que ser aprovada a ferro e fogo. E isso aí não pode acontecer. Bom, estamos conversando com o pastor José Roberto, ele que é secretário nacional do Trabalho e da Infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está visitando Garanhuns, falando sobre um assunto tão pertinente para a nossa sociedade, que é essa questão aí da lei de gênero, do plano municipal de educação que está sendo votado em vários municípios desse país, definindo como e o que os nossos filhos estarão aprendendo nas escolas públicas. Secretário, em relação a tudo isso que o senhor comentou, nós estamos assistindo a alguns fatos interessantes. Por exemplo, a mídia vem promovendo em determinados setores, nos programas de entretenimento inclusive, promoção à diversidade. E assistimos recentemente, inclusive cristãos, assistiram estarrecidos a uma marcha realizada em São Paulo e que levou milhares de homossexuais às ruas. Naturalmente, essa marcha já existe, mas esse ano até os setores mais abertos viram que foi uma marcha muito exagerada na sua comunicação, utilizando símbolos religiosos de forma desrespeitosa. E isso foi assistido, pastor, por milhares de crianças também, até porque a TV aberta e a internet hoje possibilitam esse fato. O que isso pode causar como influência na formação desses jovens, adolescentes e crianças, que ainda muitos não tiveram ainda sua definição sexual, apesar de terem sido definidos no nascimento, no gênero macho-fêmea, mas dentro da linha de pensamento educacional, pedagógica, eles ainda não estão preparados para tomar suas decisões em relação a isso. Isso influenciou, isso pode influenciar, pastor? Marcelo, é claro que pode influenciar. Em off, antes de começar a entrevista, eu conversava com você, desculpe, eu estou meio afônico, sobre exatamente essa questão. Que toda essa diversidade, toda essa ideologia tem sido implantada especialmente nas crianças. Na minha visão, esse grupo descobriu, vamos dizer assim, entre aspas, o caminho das pedras. E o que é que significa isso? Eles encontraram o alvo deles, e o alvo é exatamente as crianças. Por quê? Porque se eles formam essa opinião na cabeça de um infanto, não é? Eles vão conseguir gerar, né, uma geração, ter jovens e adolescentes daqui a 10, 15 anos que já têm implantado dentro da sua mente, dentro do seu coração, esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento, esse tipo de diversidade. Marcelo, é muito complicado falar sobre esse assunto, porque você precisa ter a noção de que todas as pessoas dentro da nossa sociedade precisam e merecem o nosso respeito. E aqui a gente não quer ir no viés da homofobia ou qualquer coisa parecida, mas certamente aquilo ali chocou não só aqueles que se dizem e se professam cristãos, mas como toda a sociedade. Por quê? Porque eles usaram de simbolismo, eles usaram de situações que foram exageradamente colocadas naquela marcha. Eles têm todo o direito de sair à rua e protestar, e ir atrás daquilo que eles pensam, mas eles colocarem e usarem aquilo que a gente crê, aquilo que a gente usa como símbolo, como expressão da nossa fé. E aí eu não estou falando só dos evangélicos, mas eu estou falando dos católicos e todos aqueles que se denominam cristãos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A coisa mais interessante é que alguns dias antes, os próprios cristãos fizeram também algo parecido, fizeram uma marcha, fizeram uma caminhada ali na cidade de São Paulo, e nenhum deles utilizaram nenhuma forma pejorativa de poder atacar aqueles que pensam diferentes, né? Então, a gente fica numa situação de que eles têm esse direito de fazer, mas nós
não temos, e realmente nós não precisamos disso, Marcelo. Nós não precisamos desse tipo de agressão para poder manifestar o nosso pensamento, especialmente a nossa fé e os nossos postulados cristãos. Então, eu acho isso muito complicado. Eu acho, sim, que isso, de alguma forma, tem afetado as crianças e nós precisamos, e aí eu falo como cristão, eu falo como pai, eu falo como pastor, eu falo como secretário de uma igreja que é centenária aqui no Brasil, que tem mais de 150 anos e que precisa se posicionar na sociedade, que nós precisamos preservar os nossos filhos, precisamos preservar as nossas crianças desse tipo de imagem, desse tipo de comunicação que foi por demais agressivo, e especialmente a fé do cristão, especialmente aos símbolos de fé dos cristãos, que foi usado ali de forma pejorativa e de forma exagerada. Isso é um pensamento meu, Marcelo, mas eu creio que não é só meu, mas de muitos cristãos que não gostaram, que estão insatisfeitos com esse tipo de manifestação. Nós sabemos que eles têm liberdade, sim, de ir à rua e poder ir atrás dos seus direitos, mas dessa forma eu creio que eles pegaram o caminho equivocado de poder, talvez até nos provocar e até mesmo nos agredir. Mas creio que sim, se nós não tivermos cuidado, esse tipo de comunicação vai afetar as crianças e produzir nelas algo que no futuro nós pais, nós família cristã, não queremos ver com os nossos filhos. Muito bem, para finalizar, pastor José Roberto, qual o papel da Secretaria Nacional do Trabalho e da Infância, da IPB, nesse momento onde tudo isso está acontecendo e parece que de forma simultânea? Estamos assistindo manifestações de intolerância religiosa em alguns estados, inclusive com agressões físicas. Recentemente, um bate-boca entre o jornalista Ricardo Boechat e o pastor Silas Malafaia também. Em torno disso, o Boechat, o jornalista da Band News, a Rádio Band News, falou que esses movimentos aí de intolerância eram incitados por pastores neopentecostais. Inclusive aconteceu o apedrejamento de uma criança que saía de um culto de candomblé lá no Rio de Janeiro. Enquanto o pastor Silas Malafaia também rebateu, dizendo que parte da mídia estava de forma tendenciosa transformando isso aí numa batalha contra os cristãos. E nós temos no meio também um congresso, onde parte é formada por uma bancada evangélica, que ainda há uma resistência por parte dele em relação a esses temas. Mas o papel hoje da Secretaria do Trabalho e da Infância perante todos esses temas tem sido abrangente, atuante? Vocês estão em contato e acompanhando o que o governo federal, principalmente, e o Congresso vem editando, pastor? Claro, nós estamos preocupados com isso. Estamos sempre acompanhando aquilo que tem sido não só determinado por lei, mas também aquilo que está tramitando como projeto de lei, para que nós possamos ter a consciência do que vamos, ou do que vamos enfrentar, ou do que já estamos enfrentando. É claro que a Secretaria Nacional não trabalha só com isso. É claro que nós temos especialmente o viés de levar a criança o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor. Então nós temos viajado pelo Brasil todo para poder trazer à criança a palavra do Senhor, para poder fazer o evangelismo, para poder cuidar da criança nos vários níveis que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela se dispõe a trabalhar com as crianças. Na Escola Bíblica Dominical, nas UCPs, nos acampamentos de crianças, enfim, cada trabalho com a criança, mas não deixamos de estar antenados, não deixamos de estar conectados com aquilo que acontece a nível da política, a nível da administração, a nível da legislação no Brasil. Porque se todas essas coisas forem aprovadas, ou todas essas coisas estando tramitando ali, isso afeta
a nossa vida no sentido geral, porque estamos inseridos dentro dessa sociedade. A igreja está inserida dentro dessa sociedade. E se as leis forem aprovadas, essas leis atingem a família, atingem a igreja, atingem as crianças, e nós precisamos ter esse cuidado. Então, a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância da IPB, ela trabalha não só a nível da igreja, da eclesiologia da igreja, da evangelização da criança, da capacitação dos pais, dos professores, dos educadores infantis, mas também ela está preocupada. Essa semana mesmo, a nível nacional, a Igreja Presbiteriana do Brasil se fez presente com outras denominações reconhecidamente sendo reconhecidas como igrejas tradicionais na nossa sociedade, foram até a Câmara dos Deputados Federais entregando um documento ao presidente da Câmara. Esse mesmo documento foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse mesmo documento foi entregue pelo vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Augusto Nicodemos, ao vice-presidente da República, o Michel Temer, para que esses líderes possam entender que as igrejas estão se reunindo para lutar e defender, não a igreja no sentido de que eu quero defender o meu espaço, eu quero defender o meu, mas defender sim a família cristã, a família tradicional, porque cremos que a família ainda é a solução para uma sociedade bem organizada, bem estruturada. Mas para que a família exista, para que o bem-estar da família exista, é preciso que leis possam estar não só tramitando, mas como assinadas e vindo a ser cumpridas pela sociedade, que possam favorecer a família. Então, nós trabalhamos nesse nível, Marcelo, de poder olhar para as nossas crianças e ver que elas não só são o futuro do amanhã, mas elas já são a realidade de hoje. Nós precisamos olhar para as nossas crianças como a realidade de hoje. A criança hoje tem um espaço muito grande e uma representatividade muito grande na sociedade. E nós não podemos abandoná-las e esquecê-las e deixá-las à mercê de situações que no futuro venham a prejudicá-las. Pastor José Roberto, eu tenho só mais uma pergunta, uma indagação a fazer. Foge um pouquinho da nossa questão do trabalho da infância, da sua secretaria, mas é um assunto pertinente ao senhor como autoridade eclesiástica, como pastor. Vivemos, de acordo com a Constituição, num país laico. Mas essa laicidade é um tanto quanto controversa. Inclusive, existe hoje uma votação no Congresso para que se extingua das escolas públicas a obrigatoriedade do ensino religioso. Isso aí faz com que tente-se fazer o país laico. No entanto, nós temos um país laico cujo 12 de outubro é dedicado a uma padroeira. Nós temos estados do país como Espírito Santo, São Paulo, cidades como aqui, São João, cidades próximas aqui, que têm nomes de santos. Então, o país é laico dessa forma, mas é um país cristão. Há uma controvérsia em tudo isso? É claro, é até complicado de você tentar explicar que o nosso país é laico, quando você vê todas essas questões. Não é? Existe o respeito e deve existir o respeito com relação a todas as religiões, a toda a expressão de fé. Contudo, por mais que a gente veja na Constituição, ou até mesmo pelos nossos líderes, a afirmação de que o nosso país é laico, é difícil de entender isso quando é imposto à sociedade que ela aceite determinadas situações, como comemorações que são obrigatórias, até mesmo feriados, né, onde você tem que deixar de fazer alguma situação, trabalhar ou tudo, porque aquilo ali é dedicado a uma determinada imagem, uma determinada situação de expressão de fé de um grupo ou de uma igreja ou de uma denominação ou de uma representação religiosa. É muito complicado, Marcelo, isso hoje. De fato, eu creio
que, por mais que a Constituição diga que nós somos um país laico, por mais que a sociedade pense que nós somos um país laico, estamos muito distantes de fato, verdadeiramente expressar essa situação do laico de forma absoluta. Eu não creio nisso. Nós, apesar de termos isso no papel, é difícil de compreender que estamos num país laico com essas obrigatoriedades, com essas imposições todas, e que não fica só no âmbito dos cristãos, fica no âmbito das outras religiões também, que estão entrando com projetos de lei, que estão estabelecendo em cidades, em municípios e até mesmo em estados situações que são obrigatórias até mesmo daqueles que não confessam aquela doutrina, que não confessam aquela fé, de ter que observar aquilo, de ter que cumprir aquilo naquele dia, porque está estabelecido por lei. Muito complicado isso, Marcelo. Precisamos estudar isso também. Os nossos governantes e os nossos líderes precisam estar atentos a isso também, porque se somos um país laico, precisamos dessa liberdade. Bom, só esclarecendo para alguns ouvintes que um Estado secular ou Estado laico é exatamente um conceito de secularismo, onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a religiões. Aí você pensa aí em casa, o país é laico ou não? Queremos agradecer a participação do pastor José Roberto, que é secretário nacional do Trabalho e da Infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, conosco, falando com a Agreste, pastor que está em visita a Garanhuns, naturalmente veio no período muito bom, no período frio, né? Conhecer, mas veio no momento quente, é o momento onde se discute no país, no estado e aqui no município, ou melhor, nos municípios da nossa região, a questão do Plano Municipal de Educação, que traz, para quem não pegou a entrevista do início, entre outros assuntos, a questão da lei de gênero e o que chamam de promoção à diversidade, o que naturalmente daria uma orientação sexual diferenciada, de acordo com os promotores dessa lei, a nossas crianças e adolescentes. Pastor, muito obrigado por sua participação. Marcelo, eu que agradeço, fica aqui um abraço fraterno, fica aqui o desejo de que todo o Agreste possa crescer, que todo o Agreste possa desenvolver, que as pessoas que nos escutam nesse momento possam ter a certeza de que moram num lugar maravilhoso. Pelo menos aqui, essa visita que eu tenho feito a Garanhuns tem me deixado feliz, é um clima gostoso, um povo solidário, um povo caloroso em receber os seus visitantes. Fico muito feliz de estar aqui. E deixo um recado para os pais, deixo um recado para as famílias que moram aqui no Agreste, especialmente você que é pai, você que é mãe, você que tem lutado para fazer com que a sua família permaneça unida, permaneça firme. Nós que fazemos a Igreja Presbiteriana do Brasil, independente da nossa denominação, nós não estamos trabalhando só para ela, nós queremos protegê-lo, queremos que você entenda que nós acreditamos sim na família tradicional, na família que foi constituída biblicamente, que tem ali na palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Nós acreditamos na família tradicional e quero deixar esse recado para você. Quero dizer a você que Deus os abençoe, que Deus derrame sobre você as bênçãos do céu, para que você possa, como pai, como mãe, como família, ter a certeza da proteção divina sobre vocês. Fica um abraço e muito obrigado, Marcelo, por ter essa oportunidade de participar desse programa que eu sei que tem uma audiência muito grande no Agreste, que é o Falando com o Agreste. Deus abençoe você, Marcelo, Deus abençoe sua família, Deus abençoe Garanhuns, Deus abençoe o Agreste pernambucano, Deus abençoe o nosso país. E vamos à luta, crendo que Deus está do nosso lado. Grato pastor José Roberto, secretário nacional de Infância e Trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, visitando Garanhuns e, sem dúvida alguma, deixando suas impressões acerca desses assuntos tão polêmicos, assuntos que estão tão presentes na rotina, principalmente atualmente, da nossa política e do nosso dia a dia. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia.